Boa tarde. Damos início agora ao projeto final de disciplina de instrumentação 1, com os integrantes Gabriel Bienaz e Telson Laureano. Bom, os objetivos iniciais foram filtrar a tensão de entrada de 12 volts de pico com 60 Hz de frequência corrompida por ruídos, limitar a corrente em 10 mA mínimo a 100 mA máximo, não permitindo correntes negativas, e obter uma frequência da corrente de no máximo 15 kHz. Esse circuito foi o circuito disponibilizado por nós, pelo professor, no e-mail, e agora o Telson vai falar um pouco sobre os procedimentos experimentais. Bom, primeiramente, nós precisávamos tratar esse ruído. Para tratar um ruído, então a gente utilizou um filtro, e com esse filtro, a utilização dele é diminuir cada um desses ruídos de maneira com que a saída seja igual à entrada, no caso as características de curva. Então, para o processo de filtro, a gente utilizou um filtro ativo de segunda ordem passa-baixa. Esse filtro é descrito por Salenky e a gente implementou com o método de Butterworth. Com isso, a gente primeiro deveria definir os parâmetros do circuito. Através disso, setando cada uma das características que nós temos nele, as resistências, capacitância, de maneira a controlar o ganho e haver a tensão na saída, como a corrente também. Com base nisso, pelo fator de seletividade do circuito, a gente controla os limites de frequência que são selecionados para passar e cortar do sistema. Dessa maneira, nós setamos uma capacitância número 1, equivalente a 0,6 nanofarads, e pelo valor de fator de seletividade de 0,707, nós conseguimos encontrar a outra capacitância como 1,2 nanofarads. Através disso, nós definimos uma frequência de passagem para o sistema. A frequência de passagem ela tem que se aproximar o máximo possível da frequência que a fonte inicial está te proporcionando tensão. Contudo, cada vez mais que nós aproximamos essa tensão da frequência de passagem, o circuito ele apresentava uma alta gama de saturação. Com isso, nós setamos o valor de 60 Hz primeiro, então a tensão saturou. Depois, setamos um valor de 80 Hz e a tensão novamente ainda estava saturando. Feito isso, a gente setou um valor de 120 Hz, em que a gente conseguiu encontrar então a mesma característica da entrada, apenas com alguns poucos erros de ganho que tinha. Então, com algumas pequenas modificações, a gente conseguiu encontrar a mesma coisa que a gente tinha. Bom, feito a filtragem da tensão, foi a hora de regular os parâmetros da corrente. Então, como alternativa de regulagem, optou-se por utilizar uma fonte controlada, que no caso seria um amplificador de corrente, o circuito interno a ele, que possui uma fonte controlada. Só que o Multisim não disponibiliza tal ferramenta para a versão de estudante. Sendo assim, surgiu a ideia de incluir uma fonte de corrente senoidal na saída de modo a simular uma fonte controlada de corrente, com um ganho que seria igual ao valor da razão de sua amplitude pela razão da corrente de saída do filtro. Embora tal método tenha proporcionado uma corrente dentro dos parâmetros definidos pelo professor, ela não iria funcionar caso a forma de onda fosse alterada dentro do circuito, no caso a 12 pico a pico senoidal da entrada lá do início. Então, o método que nós optamos por utilizar foi o método de criar uma fonte controlada dentro do Multisim Live utilizando AmpOps. Com esse circuito foi necessário
unicamente utilizaram uma resistência, montar o circuito apresentado aqui na imagem e regular unicamente a resistência R, no caso é o R9, de modo que a corrente que flua por ela seja igual aos 90 mA pico a pico. Para que a onda possuísse um intervalo de 10 mA a 100 mA, é necessário provocar um offset na corrente. Esse offset foi gerado por uma tensão contínua seguida de um resistor, de modo que a corrente de saída do amp-op ser somada a essa corrente contínua de entrada externa e deslocar o valor dela para 10 mA mínimo e 100 mA máximo. E vale destacar também que a corrente de saída dessa configuração sai defasada em 180 graus da tensão de entrada. Sendo assim, foi necessário incluir um amp-op de configuração inversora antes de tal circuito. Esse é o circuito montado, o circuito final apresentado. Nota-se antes da fonte controlada de corrente por amp-ops que há um amplificador inversor, pelo motivo já citado anteriormente. E agora serão apresentadas as curvas obtidas. As curvas de saída, pelas características dadas pelo professor, elas apresentaram até que uma aproximação bem coerente com o esperado para um ensaio que seria prático, digamos assim, em que a gente conseguiu obter uma corrente de pico de 99,742 mA e uma corrente mínima de 10,347 mA. Uma vez utilizado a tensão de offset, como o Gabriel havia falado, e com isso a nossa tensão ela teve a mesma característica apresentada da entrada. Como conclusão desse trabalho, a gente pôde-se aplicar a teoria ministrada durante a sala de aula e desenvolver conhecimentos básicos daquilo que podemos enfrentar na prática. Um exemplo de tal problema é o tratamento de redes industriais, que na maioria, para não dizer todos, a tensão que chega nas redes, ela chega corrompida por ruídos, sendo nesse caso é necessário o tratamento de tal sinal.